estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Estimados irmãos em Cristo e Jesus, celebrando esse quinto domingo do tempo comum, a liturgia de hoje nos fala sobre a obra do cristão. Às vezes a gente acha que ser cristão é apenas orar. É um dos fatores importantes, porque o que sustenta a vida de um cristão católico é a oração. Se você quer saber se alguém é católico, é só você saber se ele reza. A oração é o caminho de fortalecimento para o cristão. Mas a vida cristã não termina apenas na vida de oração. Ela passa adiante com a obra de caridade. Por isso, todos nós cristãos somos chamados, como orantes, a praticar o bem, a fazer o bem, a sermos essencialmente aquilo que Deus criou a humanidade, que é ser imagem e semelhança de Deus. Quando as Sagradas Escrituras nos diz que você, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, significa dizer que a humanidade precisa corresponder a essa bondade que Deus nos criou. Deus não é mau. E Deus não conhece o mal em sua natureza. Por isso, todas as vezes que praticamos o mal ou que pecamos, nós corrompemos a nossa natureza, porque não fomos criados para o pecado e nem para o mal. Nós fomos criados para o bem. É isso que faz a condição humana eleição da criação divina. Nós fomos criados por Deus. E Deus escolheu a humanidade, homens, mulheres. Deus criou a nós, quando diz nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, que dominem sobre os animais dos campos, as ervas, ou seja, foi dado a nós o cuidar daquilo que Deus criou. E o cuidar daquilo que Deus criou, nós podemos colocar todas as coisas criadas, mas acima de tudo, cuidar uns dos outros, dos nossos irmãos. Então, quando nós praticamos o mal ao outro, nós estamos fugindo da nossa missão. A nossa missão é cuidar. E aí a gente olha para uma sociedade tão desigual, onde tantas pessoas passam fome, e a gente critica o governo, e tem que criticar, porque somos nós que escolhemos os nossos governantes, e se existe desigualdade no nosso país é porque nós não estamos cuidando daqueles que não têm nada, e colocamos aqueles que não estão preocupados com uma igualdade social.
Mas eu não quero fazer aqui do púlpito um discurso sociopolítico, porque eu quero elencar também a grande responsabilidade nossa. Às vezes a gente tem muito em casa e a gente não tem a capacidade de partilhar o que temos. Às vezes a gente tem condições de oferecer a quem não tem e a gente é incapaz de partilhar. O cristão, como disse no início, ele não se caracteriza apenas pela oração. E não que não seja importante, porque a oração tem que estar em primeiro lugar na vida do cristão. Mas também a obra de caridade, ela é importante, porque a oração, como diz o próprio São Tiago, a fé sem ação, ela é morta. Ela não tem validade. As nossas obras é que correspondem. É por isso que muitas vezes, em nossa casa, nós somos cobrados pelos nossos. Quando a gente começa a caminhar na igreja, e a gente às vezes sai do caminho, perde a estibeira, como diz, né? Aí o outro diz logo, olha lá, é da igreja, tá vendo? Tá brigando. Não é assim que acontece em casa? É exatamente porque eles esperam de nós uma resposta diferente daquela que eles encontram daqueles que não vão para a igreja. E é por isso que nós temos a grande responsabilidade de cuidar do outro, de fazer essa ação social. Às vezes a gente também tem a compreensão de que fazer uma ação social é apenas também tirar dinheiro do bolso, comprar uma cesta básica, dar a quem não tem. Obra social significa também ter caridade com os outros, até com aqueles que são difíceis para a nossa vida. Não tem aquelas pessoas que quando pisam no nosso calo, ou que quando chegam a gente, ai meu Deus do céu, chegou. Mas a gente precisa ter caridade também com essas pessoas. Não é isolá-las apenas e dizer, olha, não vou falar mais com ela porque assim ela não me incomoda. Nós estamos sendo antissociais. E somos chamados na caridade a cuidar uns dos outros. Por isso, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Certamente, a gente sabe que o primeiro mandamento, o primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus quis incluir dentro desse primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo. Porque se eu disser que sou uma pessoa extremamente religiosa, mas sou apático ao irmão que está do meu lado, esse amor não vale nada. Quem ama, cuida, meus irmãos. E se eu digo que amo a Deus, eu preciso também amar o próximo, mesmo quando ele é chato na nossa vida. Eu preciso aprender a amar. Essa é a dinâmica do Evangelho. E aí nós entramos para o Evangelho de hoje, onde o próprio Senhor nos diz que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. O que isso quer dizer para nós? Refletindo, fazendo uma reflexão sobre essa comparação. Dois elementos importantes para nós, porque quem cozinha sabe que vocês podem colocar todo o tempero do mundo. Se não tiver o sal necessário para a comida, aquela comida se torna sem sabor. O sal é importante para dar o sabor. Às vezes a comida pode não ter tempero nenhum, mas se tiver o sal suficiente, ela já é saborosa. Como o sal é importante para o alimento. Como nós somos importantes para essa sociedade, para este mundo. Como nós somos importantes para mudar uma realidade que não é nossa. Ou seja, o mal, a desigualdade, todas essas coisas que a gente encontra e que a gente gostaria de tirar da nossa sociedade, somos nós, cristãos, que precisamos, com a nossa resposta concreta, modificar esse mundo. Somos nós que devemos ser o sal. A gente não deve esperar que o outro lá do mundo se converta para que o mundo se transforme. Eu, como cristão, onde Jesus diz que eu sou o sal da terra, eu que preciso dar o gosto, o sabor a este mundo. Somos nós, cristãos, que precisamos dar o sabor necessário que o mundo precisa.
Nós somos a luz do mundo, diz o Senhor. Ou seja, se o mundo anda na escuridão, se o mundo anda nas trevas, somos nós que precisamos levar a luz de Cristo para que esse mundo esteja na claridade, na luz. Não vamos esperar que os outros que andam nas trevas se convertam para se tornarem luz. Nós que precisamos trabalhar, ajudar o outro, para que o outro encontre essa luz que é o próprio Cristo. É por isso que nós cristãos precisamos entender, se nós compreendêssemos isso, o mundo seria diferente. Porque temos muitos cristãos por aí, e muitos que ainda dizem católico. Certo dia eu questionei uma pessoa, amiga, claro, né, que eu não vou fazer isso com quem eu não conheço, que vai de vez em quando a missas dominicais. E a gente sabe que o mandamento da igreja é não faltar domingos e dias de festas, né? Ou seja, todo cristão católico precisa participar da missa no domingo. Só em motivo grave é que o cristão católico está dispensado e não se torna um pecado. Você, no batismo, assumiu o compromisso de ser cristão. E tem que vir para a missa. Todo domingo, pai, todo domingo você tem que vir para a missa. É o dia do Senhor. A palavra domingo vem de Dominus. E Dominus significa Senhor, dia do Senhor. É o dia, não é o dia só da gente descansar, dormir até 10 horas, depois fazer um churrasco, depois descansar de novo, assistir o futebol 4 horas, depois o Faustão, Fantástico e dormir. Não foi para isso que o domingo foi criado. O domingo foi criado para ser o dia do Senhor, ou seja, o dia que eu não trabalho, para eu poder ir à igreja com a minha família rezar. Olha o que o padre disse, o cristão que não reza, não se sustenta. O domingo é o dia do Senhor para que eu vá à missa. Se eu deixo de ir à missa por qualquer motivo, eu já estou pecando. E aí, meus irmãos, nós cristãos, aí o padre vai falar, né? Se nós compreendêssemos que todo cristão tem a grande responsabilidade de ser missionário, de ser sal e luz no mundo, certamente o mundo poderia ser outro. Existem muitos cristãos aí que dizem que é cristãos, mas não iam na missa no domingo vai. Tem muitos que dizem que ser católicos, mas não gostam de missa. Eu já ouvi até essa expressão. Eu não gosto da missa, porque a missa é aquela coisa repetida. Eu gosto do grupo de oração, na segunda, na terça, que é um negócio mais animado. Certamente, aqueles que têm essa compreensão é porque ainda não entenderam. Eu não estou aqui dizendo que o grupo de oração não seja bom. Vá para o grupo de oração. Mas não pode trocar o grupo de oração pela missa. A missa é o culto do cristão. E nós, se temos a concepção de que a missa é uma coisa chata, é porque eu ainda não compreendi o que eu celebro. É outra coisa importante. E para que eu seja um cristão de verdade, eu preciso terminar e preciso participar da missa. E terminando, por isso a igreja teve a grande preocupação, porque se a gente for olhar a etimologia da palavra missa, que é o culto cristão, ela vem de missão. Ou seja, terminada a missa, começa a missão do cristão. Terminou, eu participei da missa, ouvi a palavra de Deus que foi proclamada, me alimentei da Eucaristia, agora eu estou pronto para a missão, para ser sal da terra e luz do mundo. É assim que a igreja compreende e anuncia o Evangelho. Quando eu falo igreja, nós. Por isso, quando vocês saírem daqui, vocês estão prontos para serem luz da humanidade. Não serem trevas, não serem algo sem sabor. Sal da terra e luz do mundo. É para todo cristão e todo aquele que crê e receber o batismo em nome da Trindade, esse alcançará a salvação, disse o Senhor. Então, unidos a Jesus Cristo, nós hoje, nessa liturgia
assumimos o nosso compromisso de sermos cristãos que rezam, mas cristãos que assumem a responsabilidade de serem missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.